Foi para a nossa aula de português, segundo ano. Nós vamos continuar vendo um pouco mais sobre os insetos e dessa vez a gente vai trabalhar lá na nossa página 102 do caderno de atividades, onde fala sobre os cupins. O que são esses minúsculos insetozinhos que destroem tudo pela frente, né? Principalmente o que é de madeira. Às vezes quando está muito quente, na nossa casa costuma aparecer no chão muitas asas, né? Ou então aqueles farelinhos de madeira que são os cocôzinhos dos cupins. Isso quer dizer que tem cupim dentro da madeira, do armário, da porta, de algum móvel dentro de casa ou até mesmo da parede. E eles não ficam só dentro da parede de madeira, eles também podem ficar dentro do concreto, da madeira de tijolos, né? Ali dentro, escondidinho fazendo suas casas. Eu achei um vídeo que eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre um pesquisador que está fazendo pesquisa sobre os cupins e andando, né? Ele achou uns cupizeiros bem grandes, vai mostrar pra gente. E depois a gente vai ver a nossa atividade do livro, que tem um texto. Você sabia que os cupins vivem em um reinado? Por que será? Reinado vem de quê? Tem o rei e a rainha, né? A gente já viu lá nos contos de fada. E os cupins também vivem dessa forma no reinado. Tem o rei e a rainha e seus súditos, que são todos aqueles outros cupins que vão fazer todo o trabalho do cupinzeiro. Tá? Então a gente vai assistir o vídeo primeiro e depois vamos ver a nossa atividade do livro. E também na aula de português dessa semana a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o felpo filva. Tá bom? Mas primeiro vamos ver a nossa parte sobre os insetos. Então vou colocar o vídeo para vocês assistirem, que ele fala sobre os cupins. E depois a gente vai ver as nossas outras atividades. A prof já adiantou um pouquinho aqui. Sobre os artrópodes. Artrópode significa animais de patas articuladas. Vão ter dentro deste grupo os hexápodas, que são os insetos, o grupo mais abundante já catalogado até hoje. Os cupins, que é isso aqui, eles pertencem, esse é o cupinzeiro, eles pertencem a uma ordem chamada Isóptera. No mundo já foram catalogadas mais de 2.800 espécies diferentes. E aqui no Brasil, mais de 320. E às vezes a gente encontra o cupim na nossa casa, né, a gente vai lá se alimentar da madeira. Essa é apenas uma das 320 espécies diferentes já catalogadas só no Brasil. Eles possuem esse cupinzeiro, que é feito basicamente, claro, de barro, argila, junto com a sua saliva. E é uma mega construção. É fantástico. Eles conseguem, com esses orifícios, calcular a posição do vento para que o ar, contendo oxigênio, entre e libere o gás ou o ar rico em CO2. Lá dentro, eles conseguem proteger a sua rainha, isso é uma casta, então eles vão ter a rainha, que é a única que tem a capacidade de reprodução. Esta é a rainha do cupim. Pode observar que ela é até 50 vezes maior do que eles. É a única que tem a função de reprodução. Olha, a rainha aqui comanda toda a casta dos isópteras. No mundo, nós temos 2.800 espécies e no Brasil, 320 espécies diferentes já catalogadas. Estes são os cupins. Muito legal. O pessoal tinha colocado na ordem blatária, mas ainda sai como isóptera, né? E colocamos essa rainha. Show de bola, pessoal. Muito parecido com os himenópteros. Lembrando que os himenópteros são as abelhas, mamangavas, as formigas. Os cupins é de uma ordem chamada Isóptera, totalmente diferente, mas eles vivem em casta. Então tem a rainha que domina todo o grupo. A função de acasalamento também é do zangão, você já sabe disso. E tem as operárias e tem os soldados, que vão proteger o seu cupinzeiro. O maior predador, o maior perigo para o cupinzeiro são os tamanduás. Tanto o tamanduá mirim, como o tamanduá bandeira, que é gigante, ele é muito bonito. Confesso que eu tenho muita vontade de visualizar um tamanduá bandeira, que com as suas unhas rasga esse cupinzeiro e se alimenta de milhares de cupins em um único dia. Então eles se alimentam
né, de madeira ou de matéria em decomposição aqui na floresta e serve de alimento para alguns mamíferos, nesse caso, então, o tamanduá. Nessa série, vamos embarcar pelo mundo dos artrópodes. Vocês vão viajar aí pelas baratas, pelos besouros, pelos lepidópteras. Aqui no nosso canal já tem alguns vídeos semelhantes a este, inclusive um sobre cupins, que você pode ir lá clicar e assistir novamente se você ainda não assistiu, hein? Porque tem aquela relação simbiótica com os bichinhos, mas enfim, isso aí você já sabe também. Então, cupinzeiro, ordem Isoptera, muitas espécies já catalogadas, e vamos embarcar agora, a partir de hoje, nessas aventuras. Então, se você gosta, curta, compartilhe e divulgue para os seus colegas. Olha onde eu estou agora, hein? Eu estou numa área de cerrado aqui na Amazônia. Esse é o estado do Amazonas. Só que nós temos enclaves de cerrado. Eu estou no Parque Nacional Mapinguari. E daqui a pouco eu trarei mais novidades para vocês. Olha, uma lagoa. Será que ali tem pegadas de mamífero? Ah, mas esse é... Então, pessoal, esse é o nosso vídeo que falava sobre os cupins, né? Vocês viram o tamanho da rainha? Bem maior. Olha aqui, eu mostro as destruições do cupim. Comeu toda a madeira. Provavelmente dentro da... Olha quanto cupinzeiro. Certo? Então, vamos lá para a nossa atividade. Aqui, a gente tem, então, no caderno de atividade, um pouquinho mais sobre como é que vivem os cupins. Ali o vídeo era só para vocês verem os cupinzeiros no meio das florestas. Eles comem as madeiras também das árvores, né, que caem, ficam se alimentando e formam aqueles cupinzeiros enormes. Na nossa casa não vai ter daquele tamanho, mas eles vão estar dentro das paredes, dentro dos móveis, certo? Então, o nosso texto para a gente ler, está falando aqui sobre o rei e a rainha, os operários, né, que são os integrantes do reino do cupim. Nós vamos ler o nosso texto, eu quero que vocês leiam em casa depois. Ó, a rainha e o rei não cabem trabalhos cansativos como os que são atribuídos aos seus súditos. O casal tem como função reproduzir, ou seja, gerar os filhotes, né? E ela pode, no final do dia, ela chega a colocar de 20 a 30 mil ovos. Imagina isso, é muito, muito tempo. E eles vivem de 15 a 45 anos. É muito tempo, por isso que a gente não consegue terminar com os cupins. Precisa eliminar a rainha, né? Não só aqueles cupins que aparecem andando na nossa casa, né? A rainha não vai aparecer, ela vai estar escondidinha lá no meio do ninho, colocando seus ovos, tá bom? Então vamos ler esse texto informativo que está bem legal. E depois nós vamos fazer a nossa atividade, ó, juntos. Porque o autor desse livro, porque o autor dessa curiosidade compara a vida dos cupins a um reinado. O que precisa ter no reinado, hein? Quantos anos aproximadamente vive o rei e a rainha? Relacione as tarefas que eles desempenham. Então lá no nosso texto vai falar sobre a tarefa de cada um, certo? E aí você pode, vamos ver aqui, qual é a função do rei e da rainha, a função dos cupins operários e a função dos cupins soldados, ok? Qual título desse texto é uma pergunta? Tem que copiar o título, tá? E por que você acha que o autor escolheu esse título? Cite pelo menos 2 fatos curiosos e surpreendentes sobre os cupins. Você vai ter que ler o texto para descobrir. A palavra destacada no trecho, os cupins vivem em colônias onde as tarefas são distribuídas como em um palácio real, indica ao leitor que as tarefas nas colônias de cupins são distribuídas do mesmo modo que em um palácio real, ou as tarefas nas colônias de cupins são distribuídas de modo diferente de um palácio real. O que vocês acham? Ok? Vamos fazer essa atividade juntos na nossa aula do Meet. Vamos ler o texto também juntos. Vou pedir que vocês leiam cada uma parte. Quem puder já antecipar, leia durante a semana um texto para chegar na hora já saber, tomar conhecimento das palavras novas que aparecem aqui, né? Então tem várias palavras novas aqui
para a gente saber o significado, tá bom? Vamos ler cada um, vai ler um trechinho e vamos conversar sobre isso, ok? Nossa atividade do livro vai ser um caderno de atividades sobre os insetos. Dessa vez vamos estudar um pouquinho mais sobre os cupins. A prof agora vai pegar o nosso livro do Felpo Filva. Vou preparar a aula da atividade, que essa semana teremos trabalho com ele. Vamos andar mais um pouquinho com as atividades do livro Felpo Filva. Tá bom? Então vou preparar aqui a nossa atividade e o livro de português, então fica esse aqui para a semana, ok? Vamos para a próxima atividade.